e dessa vez vamos fazer uma análise da narrativa de Stardew Valley. Sim, então sem mais enrolação, vamos ver! Isso mesmo, galera. Hoje nós vamos falar sobre Stardew Valley, desenvolvido por Eric Baroni. É um jogo que transcende a jogabilidade tradicional, né? Podemos colocar assim, e nos oferece uma experiência única em sua narrativa, que de certo modo é tão profunda e envolvente que, assim, a gente até às vezes se perde ali dentro do jogo. E é o que faz Stardew Valley talvez ali ter um pingo de sucesso. Lembrando que aqui nós estamos falando de um certo modo, de uma forma um pouco mais especulativa, né? Até mesmo porque a única pessoa que vai saber realmente o que se põe ali dentro do jogo, qual foi a proposta, é o próprio Eric Baroni. Então, assim, da forma que eu vou fazer a análise, levando em consideração o storytelling, narrativas, né, game design, e por aí vai. Então, tendo isso em vista, vamos seguir com o nosso roteiro, né? Assim, basicamente, a narrativa central de Stardew Valley gira em torno de um jovem que acaba de herdar uma fazenda precária e destruída de seu avô. E, no caso, ele recebe essa fazenda em um momento em que ele estava se passando ali por coisas conturbadas em sua mente, né? Porque, assim, ele estava insatisfeito com a vida que ele estava levando na cidade, e aí acaba surgindo essa possibilidade de ser um fazendeiro. E aí ele larga tudo para viver na simplicidade. Só que a simplicidade que o jogo propõe ali, que você vai ter um core loop baseado em um core loop de jogos de fazenda, né? Que é plantar, colher, vender. Plantar, colher, vender. Plantar, colher e vender. Só que isso ele acaba trazendo de uma forma um pouco diferente, que não é simplesmente você plantar, colher e vender. Você tem uma progressão, uma evolução nas suas habilidades, né? Trazendo ali uma mescla de um pouco dessa temática de RPG, onde que você vai ganhando pontos por fazer determinadas coisas, né? Cumprir certas missões, e aí você acaba melhorando em algum aspecto das suas habilidades ali, seja na pesca, na mineração, na produção de geleia, né? E por aí vai. Então, acaba que você tem essa imersão nesse core loop, onde que o seu objetivo principal é plantar, colher e vender. Ou seja, você precisa arrumar a fazenda que está destruída. E para arrumar a fazenda, você acaba tendo que fazer coisas para ganhar dinheiro e assim conseguir chegar nesse objetivo. Só que uma das outras coisas que ajuda muito nessa imersão são os personagens que, de certo modo, eles são assim, meio que, podemos colocar, multidimensionais. Porque, assim, basicamente, cada personagem tem ali a sua história, os seus medos, os seus desejos, né? Os seus sonhos. E isso faz com que a narrativa integre ao jogo de um certo modo, trazendo alguns diálogos extremamente interessantes para a abordagem específica em relação à narrativa do jogo, fazendo com que o seu objetivo não seja apenas plantar, colher e vender, aonde que tenha outras coisas ali que podem fazer você ter uma progressão com o seu personagem e, de certo modo, progredir também na narrativa do jogo, aonde que você começa a explorar o local onde você está, que é Pelican Town, né? E aí você começa a conversar com uma pessoa, você começa a conversar com outro, e ali você vai descobrindo coisas, né? Por exemplo, tem um personagem que se você, no dia do aniversário dele, dá uma flor, ele vai ficar muito feliz, e isso aí aumenta os laços que você pode ter com esse personagem. A possibilidade de você escolher um dos personagens para casar. Então, tipo assim, tudo isso traz uma imersão para dentro do jogo. E aí, você não está apenas fazendo a colheita feliz. Você está fazendo algo a mais, que é ajudando a comunidade, participando de eventos que acabam trazendo ali informações para você resolver mistérios,
Sim, essa parte de mistérios eu acho sensacional, porque aos poucos você vai descobrindo coisas que fazem uma diferença na hora que você chega lá na frente e ajuda você a evoluir, a reconstruir a sua fazenda e ao mesmo tempo ajuda você a descobrir grandes mistérios e aí você acaba descobrindo até mesmo porque a fazenda estava daquele jeito, toda destruída e por aí vai. Então assim, basicamente essa ideia de trazer vamos dizer assim, uma progressão na narrativa ao mesmo tempo que traz uma progressão na evolução do personagem, eu acho sensacional. E aí temos aqueles eventos, né, sazonais lá, que acaba te ajudando ali a conhecer um pouco mais dessa comunidade. E, ao mesmo tempo, você começa a estar dentro da comunidade. E aí você não está simplesmente agora plantando, você também está envolvido em consertar o centro comunitário, em explorar as cavernas, em coletar os itens que estão espalhados por todo o cenário, né? E assim você acaba crescendo como um personagem e os seus sonhos, desejos acabam sendo, vamos dizer assim, expostos para você. Porque aí você quer se tornar um pescador, você quer se tornar um minerador, você quer ter uma habilidade que te proporciona mais dinheiro e por aí vai. E assim acaba trazendo esse aspecto evolutivo dentro do jogo, aonde que você não simplesmente está seguindo o que precisa seguir. Você está ali explorando, né? Porque ao mesmo tempo que você tem que fazer os seus itens ali para você ganhar dinheiro, você pode sair andando por aí, né? Explorando, descobrindo coisas, mexendo na lixeira de cada personagem, melhorando a sua fazenda. E aí tem a questão, né? Se você ficar muito tempo fazendo esforço, você fica cansado. E aí, se você fica cansado, você acaba dormindo. E tem aquela questão também, né? Da possível morte que você sofre. Então, assim, tem várias coisas que trazem essa história para ficar ali bem imersiva. Eu gostei bastante das jogabilidades ali em relação à forma, né, com que você lida com a fazenda, com a pesca e tudo mais. Porém, eu confesso que uma parte que me incomodou foi quando você tá meio que ali plantando, né? E se você não ativa um negocinho lá, você não sabe para qual lado que você tá regando, essas coisas assim, né? É um ponto que se destaca. Porém, a gente não pode ficar preso apenas nessa questão, né? A narrativa, a história, os diálogos, tudo isso nos envolve. Porém, a gente tem os outros elementos que compõem o jogo para que você fique mais imerso em toda essa narrativa, em toda essa história que você está descobrindo. E acaba sendo as músicas, a interface de usuário. Tudo isso foi extremamente pensado para facilitar a sua imersão dentro do jogo. E se você pega ali aqueles elementos, aquela música relaxante ali, e realmente você acaba não vendo as horas passar, né? Você fica ali tentando, não, eu tenho que coletar, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. E uma das coisas que eu percebo é que não só a história te dá tantas possibilidades, mas várias pessoas que jogaram o jogo, que gravaram vídeo mostrando coisas secretas do jogo, né, acaba sendo diferente. E às vezes você faz uma determinada coisa que é diferente de um outro jogador. E aí você percebe o quanto aquilo ali pode ser imerso. Claro que se a gente for parar para olhar num ponto geral, eu acho que o que traz um maior destaque em relação à narrativa são exatamente os personagens terem mais características, mais desejos, mais personalidade mesmo. E ao mesmo tempo que a gente vê esse elemento, né, a gente percebe que isso te traz ali emoções. Agora, é claro que assim, a gente ainda tem um ponto que, apesar da história ali do jogo não ter uma narrativa linear, você tem ações que você deve fazer para alcançar objetivos. Só que o jogo não fica ali, de certo modo, em cima de você. Faz isso, faz isso, faz isso. Vai mandar a mensagem aí no momento que você quiser fazer, você faz. E aí, tudo bem, dá certo, entendeu? E é igual eu tava fazendo uma missão do Machado, mas eu não me preocupei com o Machado. Eu fiquei uns 2, 3 dias lá fazendo algumas coisas na fazenda para poder coletar e vender itens. E depois acabou que eu achei o Machado e aí eu fui lá, entreguei e pronto, concluí a missão do Machado. Então, assim, de certo modo, não é uma coisa que acaba te obrigando
Mas a gente sabe que determinadas coisas vai ser igual para todo mundo. Porém, a forma com que você chega nessas determinadas coisas acaba sendo diferente. Momentos diferentes, situações diferentes. E isso é explorado pela fanbase do jogo. Que, na minha opinião, talvez seja os maiores defensores e historiadores desse jogo, porque eles trazem muita coisa interessante, muita especulação, acaba fazendo, isso aqui, se você fizer isso, você vai ganhar mais dinheiro, se você fizer aquilo, você vai ganhar mais itens desse tipo, e por aí vai, trazendo uma imersão ainda maior fora do jogo, porque a comunidade acaba meio que discutindo possibilidades do jogo. Eu acho que esses são os pontos aí bem interessantes. Stardew Valley é um jogo que nos traz essa imersão. E, assim, uma das coisas que eu mais gosto é quando a gente tem imersão dentro do jogo, tem uma narrativa, uma história ali de background, mas as ações que a gente comete, a gente alcança. Por exemplo, se você escolher tal pessoa para casar e ela não for a pessoa certa, no final ela pode virar e falar assim que outra pessoa gostava dela e ela deveria ter escolhido essa outra pessoa. Duro, mas você pode escutar alguma coisa dessa. Ou se você ficar acordando e dormindo, acordando e dormindo, acordando e dormindo durante 1000 dias, ou 1000 anos, na verdade, aí a sua esposa vira para você e fala, olhando o pôr do sol, quem diria que se passou 1000 anos? Isso é imersão, galera. E aí, o que você acha da narrativa, da história de Stardew Valley? É interessante? Coloca aqui embaixo nos comentários. Se gostou desse tipo de vídeo, eu posso trazer de outros jogos. Então, comenta aqui embaixo qual jogo que você gostaria de ver aí nessa... Eu ainda não tenho um nome para esse quadro, mas nessa exploração narrativa, ou esse... Eu não sei o termo que a gente pode colocar, mas nessa exploração narrativa. Ou vamos explorar o storytelling de qual o próximo jogo. Assim, eu acho que ficou melhor. Então, deixa aqui embaixo nos comentários, nos vemos no próximo vídeo. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Nos vemos lá. Até mais. Tchau!